não, amém? Aleluia, os que podem, ficam de pé, erga as tuas mãos e adore aquele que te trouxe a esse lugar. Você está no ambiente de glória, onde tudo pode acontecer. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Oh, nós te amamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Grandioso, maravilhoso és tu, poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar. Pessoas famintas, pessoas sedentas, pessoas que têm prazer em estar na tua presença e aprender do Senhor. Nós te damos toda a honra, nós te damos todo o louvor, toda a glória, toda a glória, toda a glória. Santo, santo, santo. Isso, adore, adore. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor. Não há nada maior que o nosso Deus, querido. Você está vivo, a vida de Deus fluindo dentro de você. Aleluia. Não há de santo, santo, santo. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Santo, santo, santo. Não há outro igual a ti, Deus. Não há outro igual a ti. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus é real nesse lugar, amém? Na presença do Espírito Santo, Ele é real nesse lugar. Coloque a mão no teu coração. Fala, eu sou o templo. Fala, eu sou o templo da tua presença, Senhor. Aleluia. Me inunde nessa noite. Me ensine nessa noite. O Senhor tem a primazia. O Senhor tem total liberdade de falar comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso realmente ouvir. Pois eu quero ouvir a tua voz. Amém? O Senhor já está fazendo, amém? O Senhor está colocando a preguiça. O Senhor está colocando a tristeza para fora. O Senhor está colocando a angústia para fora. Porque Deus habita no meio dos louvores. E aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada mesmo. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas. Você que quer fazer sua oferta através da maquininha de cartão, aperte, está ali atrás, amém? Você tem liberdade nesse lugar. Você pode honrar o Senhor através das ofertas que o Senhor já propôs no seu coração, na liberdade, na alegria, assim como nós temos compartilhado e vivido nesse lugar. Tudo é num coração voluntário, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite aqui na tua presença. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder erguer as nossas mãos, estar vivos, desfrutando o melhor dessa terra. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigada, Pai, pela vida abundante que o Senhor tem nos dado. Obrigado também por poder expressar a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, o nosso amor, a nossa fidelidade através das nossas sementes. Eu confesso o milagre da multiplicação sobre cada vida aqui representada, sobre cada família, sobre cada filho, sobre cada pai aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor possa superabundar a sua sementeira, que você possa provar da abundância, da provisão, do cuidado do Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Porque nós servimos um Deus completo,
Deus faz por lado de fora e faz por lado de dentro. Ele faz pro lado de dentro e também faz pelo lado de fora. Nós servimos um Deus completo, amém? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos aprender? Eu estou com fome, e você? Glória a Deus, vamos lá. Abre a sua Bíblia em 1 Reis. Uhul! Glória a Deus. Como é bom, né? Aprender de Deus. Na presença de Deus, nossas forças são renovadas. Nosso ânimo é revigorado, a nossa esperança, ela é multiplicada em nome de Jesus, ela é avivada em nome de Jesus, assim eu creio, porque está na presença de um Deus tão poderoso, aprendendo da palavra dele que é viva. É impossível uma pessoa permanecer do mesmo jeito, é impossível. Então eu creio que você está com o coração aí com tanta fome, porque à medida que você abre o teu coração, é a medida que Ele vai fazer hoje na tua vida, é a medida que Ele vai se revelar a você, amém? Quanto mais fome eu tenho, não é assim? Quanto mais fome a gente tem, mais a gente come, não é mesmo? Oh, que o Senhor diminua um pouquinho a nossa fome, tem hora, né? Mas ter fome por Deus é muito bom, ter fome por Deus, porque Deus Ele é inesgotável em sabedoria, Ele é a sabedoria. Então com Deus você pode se servir à vontade, amém? Glória a Deus. Aqui eu quero compartilhar essa noite com você algo que o Senhor tem falado muito comigo. Toda vez que eu ministro uma palavra, que eu sempre gosto de falar isso, toda vez que a gente ministra uma palavra aqui, essa palavra primeiro tocou o meu coração, primeiro ela mexeu comigo, primeiro ela me ensinou, primeiro eu me transbordei dessa palavra, eu desfrutei dessa palavra e vou desfrutar minha vida toda, mas primeiro ela falou comigo. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida do profeta Elias e sobre aquele tempo de seca que teve na nação de Israel durante 3 anos. 3 anos de seca. Você não imagina o que é ficar 3 anos de seca. Nós estamos aí há poucos meses sem chuva e a gente sente tanto, não sente? Na nossa pele, eu tenho a pele um pouco seca e a pele sente, o nariz, os lábios. E a umidade do ar diminui, as plantas sentem, né? Agora, imagina ficar 3 anos sem chuva. 3 anos. Por isso que quando a gente lê a palavra, a gente tem que mergulhar profundo. E daqui a uns dias a gente vai falar sobre o princípio de meditação na palavra. A gente precisa entrar dentro da história para a gente poder se colocar no lugar daquele povo e aprender mais um pouco. Então, nesse tempo do rei Acabe, foi um tempo que Deus precisou intervir, porque o rei Acabe, ele foi um péssimo rei. Na palavra diz que ele foi o pior rei até aquele tempo. Ele foi o pior rei, ele fez coisas abomináveis a Deus. Além dos pecados que o rei Jeroboão fez, que é o pecado da idolatria, separando o povo de Israel de Deus, ele se casou com Jezabel. E não sei se todos sabem a história de Jezabel, eu não vou entrar profundo aqui que não vai dar tempo, mas Jezabel, o próprio nome dela diz, né? O próprio nome dela diz, esposa de Baal, exalta Baal. Baal era o Deus deles, o Senhor deles. Então imagina, uma mulher que carregava o nome dela exaltando a Baal, o nome do pai também diz isso. Mas assim, o que eu quero falar para vocês? Que Acabe, além dele cometer o pecado da idolatria, ele se casa, ele faz uma aliança com a pessoa errada. Ele faz uma aliança ele se casa com Jezabel com intuição, com a motivação errada, por causa de interesses políticos, interesses econômicos, financeiros. Ele se casa com Jezabel. Deus levanta Acabe para ser pai daquela nação, para fazer a diferença naquela nação, mas ele não soube administrar isso. Ele perdeu os princípios, ele colocou os pés pelas mãos e ele faz alianças erradas. E devido a isso, devido a tudo isso, ele fez um templo para Baal, ele ergueu um poste ídolo lá, fez tantas coisas erradas. Então, mediante a tudo isso, Deus precisou enviar uma seca de 3 anos. Às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, às vezes tem coisas que travam na nossa vida e a gente não para pensar.
Nossa, aqui não está dando certo, eu estou tentando, não está dando certo. Será que Deus não quer te ensinar algo através disso? Muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, Deus está travando aquilo ali, porque Ele quer te chamar a atenção para Ele. Ó, filha, não é por ali, não é assim que procede com o seu esposo, não é assim que faz com a tua esposa. Ó, esse negócio que você vai fazer com essa pessoa não é, eu não estou dentro, não está certo, não está errado. Então Deus, Ele precisou chamar a atenção do rei Acabe dessa forma, e Ele envia o profeta Elias, para profetizar ali que o céu se fechasse. 3 anos de seca, por causa de uma aliança errada, de atitudes erradas. Olha só, presta atenção, alianças erradas traz falsa paz, traz falsa prosperidade. O reinado de Acabe aparentemente estava indo tudo bem. Nossa, casou com Jezabel, uma mulher influenciadora, uma mulher manipuladora. O reinado aparentemente estava indo tudo bem, mas era uma aliança errada. Ouviu? Alianças erradas traz falsa paz. Às vezes quantas pessoas, para me vender mais eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer aliança com aquela pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, não sei o que. Isso é só para a gente refletir. Então muitas pessoas às vezes para vender mais, para ter sucesso, não sei, para conseguir algo, faz alianças erradas. Então tudo aparentemente vai bem, de repente está indo tudo bem, mas será que aos olhos de Deus está bem? E aonde vem a falsa paz? Aparentemente está bombando o negócio, aparentemente aquela família está tudo bem, o casamento está tudo bem, nossa, que lindo, mas será que está bem? Uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa prosperidade que um dia vai ruir, que um dia vai cair, porque as coisas fora de Deus é assim. O diabo ele vai dando corda, isso, se alegra, isso, ai, nunca mais foi no culto, ai que legal, nossa, estou bem, nossa, acho que eu não preciso, veio a pandemia, nossa, estou bem em casa, estou assistindo um culto online, está tudo bem. Será que não é uma falsa paz? Nós estamos num tempo de seca também. Essa pandemia representa um tempo de grande seca, um tempo diferente, um tempo desafiador. Então, às vezes as pessoas, elas vão caminhando e achando que está tudo bem. Eu consigo ficar sem congregar, eu consigo ficar sem orar. Eu não li a palavra e não faz diferença. Será? Será que quando o dia mal bater, você vai ter uma reserva de fé que vai te amparar? Então vamos lá, só uma introdução aqui para a gente começar. Então, 1 Reis 16, versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, que era idolatria, que eu acabei de falar, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Olha só, adorou outro Deus, que não é Deus, né? Para eles era Deus, mas a gente sabe que o Deus verdadeiro é o nosso Senhor, o nosso único Senhor. Versículo 32, levantou um altar a Baal, olha só, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Para aí só um minutinho. Então aqui, ele irritou o Senhor, ele fez coisas abomináveis que o Senhor não admite. Então ele teve que usar o profeta Elias para dar um basta nisso, para chamar a atenção de Acabe e falar: está errado,
Você está totalmente errado. E foi quando ele pega o profeta Elias e leva até ele. Olha só, vamos ao capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha só, a Deus de Israel a quem eu sirvo, Elias está falando. Ele sim, Elias sim tinha uma aliança certa, com a pessoa certa, mas Acabe não. Então ele falou assim: olha, assim, como que ele diz aqui? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, até eu disser, até eu autorizar que volte a chuva. Elias, ele não se intimidou aqui. Lógico, ele temeu, porque ele poderia ser morto. Imagina, falar isso para o rei: ó, não vai ter mais chuva durante os próximos anos. Imagina, gente, a chuva é vida, não é? Chuva é o que planta, as pessoas que plantam, que colhem, que você come, arroz, feijão, os alimentos. Então ele não se intimidou. Olha que fantástico, Deus deu uma ordem para ele: fala isso, Elias, para o rei. E ele não se intimidou. Ele temeu, mas ele não se intimidou. E ele foi boca de Deus para aquele rei. Olha aqui, quando ele fala assim, ó, não vai ter orvalho nem chuva até quando eu disser. Olha o poder da palavra aí. Esses dias nós aprendemos sobre o poder da palavra. Queridos, a boca, o que sai da tua boca tem o poder de abrir o céu ou fechar o céu. Aqui Elias decretou algo. Ele falou assim: enquanto eu não autorizar, enquanto não haver uma palavra lançada da minha boca, proclamada, não vai mais chover. E ficou 3 anos sem chuva. Olha o poder da palavra aqui novamente, ó. A tua boca, o que sai da tua boca tem o poder de gerar vida ou morte. Tem o poder de fechar o céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, ou abrir o céu. Vamos usar mais o poder do que sai da nossa boca, em vez de murmurar, de reclamar. Vamos usar mais. Vamos usar mais o poder que sai da nossa boca e fazer abrir o céu sobre a nossa casa. Às vezes nós reclamamos tanto e nós envolvemos com tantos problemas. Eu sei que cada um aqui tem os seus problemas, não é fácil, mas vamos usar mais o poder de abrir o céu. Amém? Glória a Deus. Então Elias aqui, ele não se intimidou. Olha o versículo 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você nesse lugar. Olha só, Deus deu uma ordem para Elias. Falou: Elias, agora que você já falou para o rei Acabe, como às vezes é perigoso ele te matar, vai e se esconde lá junto aos ribeiros. Até porque Deus queria cuidar de Elias. Deus cuida, queridos. Deus cuida daqueles que obedecem a palavra de Deus, daqueles que ouvem as direções de Deus e colocam em prática. Quantas vezes o Senhor falou para você falar algo para alguém, não na ignorância, não com estupidez, não pela tua vontade, mas quando Deus falar. E às vezes a gente se intimida: eu não vou falar para o meu marido, eu não vou falar para minha esposa, eu não vou falar para essa irmã, que às vezes eu tenho tanta afinidade, liberdade, precisa, né? Ter liberdade às vezes. Não, porque ela não vai gostar. Mas Deus falou tão forte para você falar algo para ela. Deus falou, não a nossa alma. Amém? Isso aí tem que ser uma pessoa que tem muita clareza e sabe discernir muito a voz de Deus, porque senão às vezes você vai falar algo do que você acha e não tem nada a ver. Mas quando Deus manda, que você tem toda a convicção que você precisa falar algo para o teu esposo ou para a tua esposa, algo de Deus, algo para o teu filho, de Deus, e às vezes a gente se acovarda.
Ah, não, mas ele não vai gostar. Ah, não. E às vezes você poderia salvar aquela pessoa. Você poderia privar ela de passos errados. Aqui, ó, Deus cuidou de Elias. Deus falou assim, ó, vai lá para junto aos ribeiros de água, e eu vou cuidar de você, eu vou te esconder. Deus tem escondido nós nesse tempo de seca, não tem? Deus tem escondido a minha vida nesse tempo de seca. Deus tem escondido a minha família. Deus tem escondido você. Deus está escondendo você nesse tempo de seca. Amém? Glória a Deus. E olha só, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Os corvos é como se fossem urubus. Urubus se alimentam do quê? De carniça, não é? De restos de alimentos. Olha como Deus é maravilhoso. Deus sustentou Elias de uma ave que se alimenta de carniça. Deus usou aquele corvo para levar pão para Elias. Olha só que fantástico. O improvável Deus faz. Amém? Deus usa o improvável para te sustentar no tempo de seca. Quantas vezes na minha vida foi assim? Deus usou os improváveis, muitas vezes, para nos sustentar. E isso a gente vive até hoje. O improvável acontece para aqueles que confiam em Deus, aqueles que andam com Deus. Eu nunca esqueço, lá na Bahia, acho que o pastor até já contou esse testemunho aqui. Eu lembro que uma vez lá na Bahia, bem no começo do nosso ministério, a gente estava pregando lá em Arraial da Ajuda, e Porto Seguro para Arraial, não sei se todos conhecem aqui, tem que passar uma balsa. Então dia sim, dia não, a gente tinha que atravessar a balsa para pregar lá em Arraial. E nesse dia a gente foi para lá, e para passar em Arraial tem que pagar a balsa. E aí a gente não tinha a condição de voltar, e a gente foi para lá pregar, e o pastor não me falou nada, que não tinha dinheiro para voltar. E a gente foi, e eu com o Vitor devia ter uns 10 meses, e a gente foi, e acabou o culto, e ele esperando pela provisão do Senhor, a igreja bem pequenininha, e ele foi, acabou esperando ali, fechando a porta, e não tinha dinheiro para a gente voltar, e ele não tinha me falado nada. E eu, tranquila ali com o bebezinho, para a gente ir embora, à noite, tarde da noite, a rua tudo escura, o terreno era, a igreja era de frente para um terreno, aquela rua meio escura. De repente a gente está fechando a porta, uma irmãzinha que carregava água na cabeça, a irmã Delmira, nossa, uma grande ganhadora de alma. Pastor, lá do meio do escuro. Ô irmã Delmira, ô pastor, esqueci de trazer minha oferta para o senhor. Oh, glória a Deus. Deus usa o improvável para te sustentar, amém? Deus usa, e quantos testemunhos eu poderia contar aqui, que Deus usa o improvável, aquele dia que você menos espera, aquela pessoa que você menos espera. Não fique esperando, eu acho que minha mãe vai me ajudar, porque afinal é a minha mãe. Eu acho que o meu marido vai me ajudar. Pô, é o meu marido, é a minha esposa, não é o meu filho que vai me ajudar. Querido, não espera dos homens. Toda vez que eu esperei dos homens eu me frustrei, mas todas as vezes que eu esperei em Deus, eu louvei o Senhor. Não é assim que o Salmo 42 diz? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Aleluia. Espere em Deus, não espera no relógio. Mas faz uma semana que eu orei, faz um ano que eu estou orando pelo meu marido, faz 6 meses que eu estou orando. Não espere em relógio, não espere em pessoas, não espere em dia, em mês. Não, final do ano vai ser o ano da mudança, porque daí final do ano, final do ano, querido, Deus pode fazer hoje. Amém? Deus está fazendo agora, se você crê. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Elias, versículo 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto a ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne. Olha só, pão e carne. Pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Olha,
Que fantástico. Mas passaram alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia na terra. Aí o ribeiro secou, porque daí não tinha mais chuva. Mas vamos ver o que houve? Versículo 8: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que lhe dê comida para você. Amém? Quando uma fonte seca, guarda bem isso no seu coração. Quando uma fonte seca, Deus abre outra fonte, Deus cria outra fonte, Deus faz multiplicar outra fonte. Amém? Deus é um Deus inesgotável. Mas agora, na época de pandemia, não está dando a costura, não está dando. Mas Deus tem outra fonte para você, eu não sei. Deus tem outros clientes para você. Aqueles clientes não estavam vindo, Deus tem outros, amém? Não está dando esse serviço, Deus tem outro. Eu não sei. Mas quando uma fonte seca, para aquelas pessoas que faz tudinho conforme Deus ordenou, porque assim foi Elias, nós vemos aqui, Elias fez conforme Deus falou. Toda hora a gente vê falando isso. Quando a pessoa obedece a Deus, ele tem outra fonte. Tem pessoas aqui que estão provando disso. Tinha um emprego e agora nessa época mudou o emprego. Você já está em outro emprego. Mas ficar sem ser abastecido você não fica. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a história da viúva de Sarepta. Eu não vou ler aqui porque é uma história longa, esses tempos nós aprendemos dela aqui. Mas aqui Deus levantou uma viúva para sustentar ele. Uma viúva que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas Deus falou: vai, Elias. Olha só como eu acho fantástico a obediência de Elias. Elias chegou naquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela e o filho. E ela falou assim: eu só tenho isso daqui, eu vou comer, fazer um pão, comer e morrer, porque a gente só tem isso. E mesmo assim, Elias não se intimidou, não teve dó, porque Deus tinha falado para ele: vai naquela viúva e ela vai te sustentar. E ele não se acovardou, ele não teve medo, ele não teve dó. Ele foi e falou: não, mas faz e dá primeiro para mim. Olha que ousado. Vai dar primeiro para mim. E uma coisa eu aprendo: a dó não tira ninguém do lugar. A dó não tira ninguém do lugar. Tem mãe que fica com dó do filho acordar cedo, do filho andar de bicicleta, do filho andar de a pé, ou não sei, ou dó de alguém que às vezes está do seu lado passando uma situação difícil. Mas às vezes é preciso, querido. Quantas coisas eu passei, que eu chorei, que eu falo assim, que lá na Bahia minhas lágrimas, eu fiquei um tempo sem chorar depois que eu vim da Bahia. Eu até brincava, falava: gente, eu acho que minhas lágrimas acabaram, porque eu chorei tudo que eu chorava todo dia na Bahia. Gente, eu chorava muito, você não tem noção. Às vezes eu chorava, falava: meu bem, pega o carro, vamos dar uma volta. E eu passava na frente do mar, na frente da orla, é lindo, né? Para quem já viu lá. Mas gente, eu só chorava porque eu não sabia o que ia ser da gente com um bebê recém-nascido, com uma pessoa na igreja, duas depois. Eu não sabia, com o aluguel da igreja para pagar, com o aluguel da minha casa para mim comer, para mim tudo. Eu chorava muito. Mas você acha que Deus ficou com dó de mim? Não ficou, porque Deus, ele não é movido por dó. Deus é movido por fé. Amém? E eu louvo a Deus, querido. Eu louvo a Deus por esse tempo diante de Deus. Eu louvo a Deus porque ali eu vivi os maiores milagres, os maiores ensinamentos da minha vida, que cuida de mim até hoje. Amém? Eu sempre oro ao Senhor: Senhor, nunca esqueça da onde que eu saí. Por isso que a maioria das vezes quando eu lembro da Bahia, eu ainda choro. Mas eu não choro por Deus foi mal. Não, nunca pensei isso diante de Deus, Ele sabe. Mas por gratidão, por tudo que Ele cuidou de mim. Eu estou viva, estou bem, meus filhos estão bem. Nós superamos, o Senhor sustentou a gente. Deus enviou os corvos para nos sustentar. Eu nunca esqueço, uma vez também, quando a gente veio embora de lá, que a gente ia vir embora para cá, a gente também não tinha condição de comer na estrada, não tinha condição. E um irmãozinho que vendia coco,
Ele ligou para a gente: pastor, passa aqui. E nós fomos lá na banquinha de coco do irmão Carlito. E eu nunca esqueço daquela oferta, eu nunca vou esquecer daquela oferta. Ele tirou R$50, falou: pastor, leva para vocês comerem na estrada. Eu não queria pegar aquela oferta. O nosso coração, eu não queria pegar aquela oferta, porque eu sabia que R$50 para um vendedor de coco, quantos cocos ele tem que vender para tirar o lucro. Eu não queria pegar aquela oferta, mas Deus falou: filha, deixa ele ser abençoado, porque quando a gente planta, a gente é abençoado. Não impede eu de abençoar o irmão Carlito. E foi justamente porque depois de uns anos nós voltamos lá, e ele não estava mais numa barraquinha, ele estava num comércio lindo. Eles tinham comprado uma chácara e tinha uma plantação de coco dele. Amém? Então, querido, Deus usou o improvável para nos sustentar. E eu poderia te contar que tantos testemunhos que eu vivo até hoje. Até hoje. E eu sei que na sua vida também, quantos testemunhos você poderia contar? Quantos você tem para contar? De ser sustentado numa época que você não sabia onde você ia pisar, o que você ia fazer, não só financeiramente, mas uma palavra, um abraço, amém? Um apoio. Deus tem sustentado a gente, em nome de Jesus. Então aqui, ó, Deus sustentou Elias. Só que nesse meio tempo, o filho dela morre. O filho dela morre. E olha só, versículo 22, nós vamos adiantar aqui, versículo 22. O filho dela morre e Elias levanta um clamor a Deus. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou a mãe dele, aquela viúva, e disse: veja, o seu filho está vivo. Aí ela disse: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olha só o que eu aprendo com isso. Ela pegou da farinha que ela tinha e serviu aquele homem, e deu aquele homem. Mas quem serviu mais? Quem foi mais servido? Elias com aquele pão, com a comida? Ou ela que foi servida com a vida restituída do filho? A viúva. Querido, você nunca vai conseguir servir mais a Deus do que Deus te serve. Você nunca, por mais que você serve, eu sei da fidelidade de vocês, por mais que você serve a Ele com o seu corpo, com as suas mãos, com as suas ações, com o seu dinheiro, com o seu tempo, Deus sempre vai te servir mais. Amém? Você nunca vai servir mais a Ele do que Ele te serve. Por mais que a gente serve a Deus, por mais que eu sirva a Deus, ainda é tão pouco, por tanto Ele nos serve. Então essa mulher aqui, ela foi servida pelo profeta. Ele orou e o filho reviveu. A nossa ação, presta atenção, a nossa ação diante de um tempo de seca, de escassez, gera vida a quem não tem vida. Amém? A nossa reação, como a gente reage num tempo de seca, traz vida a quem não tem vida, traz paz a quem não tem paz. Não foi assim? Elias trouxe vida a quem não tem vida, porque no tempo de seca ele manteve a mente dele focada, ele fez aliança com a pessoa certa, ele não se intimidou, ele fez tudo como Deus falou. Então a vida dele, ele trouxe vida para aquele lugar. Como você reage muda todas as coisas. E eu te pergunto nessa noite, como você tem reagido nesse tempo de seca? Como você tem reagido? Nesse período agora, como você tem reagido? O que as pessoas estão ouvindo falar de você? Murmuração ou adoração? Congregando ou se isolando? Como você tem reagido? Como você tem reagido? Isso faz toda a diferença. Quem comanda a nossa vida? É a pandemia? O que as pessoas estão ouvindo de falar? Quem comanda a sua vida? É a pandemia ou é Deus? É uma época desafiadora? Sim, para todos aqui, todos. Mas quem manda na tua vida, quem governa a tua vida, quem é o dono dos teus dias, da tua alegria, da tua confiança, é o Senhor. Infelizmente, nesse período de pandemia, tem pessoas que a gente não vê mais, e é com dor no coração que eu te falo isso.
porque se isolaram, e ali na frente faz toda a diferença, amém? Olha só, vamos agora para o versículo 18, 41, para a gente finalizar. Aleluia. Então, depois desse tempo, né, de seca, de 3 anos de seca, veio novamente a palavra do Senhor, né? Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Aleluia! Querido, não, vamos continuar aqui, porque nossa, essa palavra é tremenda. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, o servo dele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim, por 7 vezes, ele mandou o rapaz ir: volte, não vi nada. Volta, não vi nada. Na 7ª vez, esse 7 aqui tem um porquê. Lembra que eu falei que tudo na Bíblia tem um porquê? Esse 7 aqui representa Deus, tá bom? O número 7 no original, todo número representa alguma coisa. E o 7 representa Deus, o número da perfeição. Então, por 7 vezes ele fez isso. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Aleluia! Olha só, quando Elias falou: eu estou ouvindo barulho de grande chuva, querida, aquilo ali foi por fé. Você viu que o servo dele viu, não tinha nada, não tinha vento, não tinha nada. E deixa eu falar algo para vocês aqui, ó, muito importante. A fé não é sentimento. Vocês precisam levar essa palavra também com vocês. Fé não é sentimento. Elias ouviu por fé, não tinha barulho, não tinha nada. Ele cria que havia uma chuva, porque Deus falou que havia chuva. Ele creu. Então fé não é sentimento. Criança, bebê que é movido por sentimento. O bebê, se ele está chorando e a mãe dele fala assim: ó, eu te amo, bebê. O bebê não vai sentir amor. O que o bebê chora? O que tem que fazer? Pegar o bebê tem que sentir o colo da mãe, e aí o bebê se sente amado e para de chorar. Então muitos crentes estão igual o bebê. Ah, eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não estou sentindo de ofertar, eu não estou sentindo de ajudar, eu não estou sentindo de ir para o culto, para me servir, para me fazer qualquer coisa. Para com isso, amém? Para com isso, a fé não é isso. Muitas pessoas são impedidas de viver os milagres de Deus porque fica sentindo. Ah, eu estou sentindo que meu filho não vai ser nada, eu estou sentindo que está piorando, eu estou sentindo. Para. A fé é convicção, a fé é certeza do que eu oro vai acontecer, amém? Fé é certeza, fé não é sentimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó: sei em quem tenho crido. Ele não fala assim, ó: eu sinto em quem tenho crido, eu sinto. Não, eu sei em quem tenho crido, amém? Eu sei, fé é certeza. Então comece a ouvir o barulho do teu milagre, amém? Comece a ouvir o barulho. Tem pessoas aqui que já estão ouvindo o chorinho do bebê que está vindo, amém? Aleluia. Tem pessoas que já estão sentindo o cheiro do café na sua casa, que vai ficar pronta logo logo. Tem pessoas que já estão sentindo o ronco da moto, o barulho do plástico novo do seu carro. Eu não sei o que você deseja, querido. O que Deus fala no teu coração?
tem pessoas que estão sentindo já você pregando para pessoas, você ganhando primavera para Jesus, primavera se rendendo a Jesus. Aleluia, isso é fé. Fé não é nada natural. Fé não é guiado pelo que eu vejo. Não é nada. Quando esse servo foi, ele olhou, não tinha nada. Volta, volta. Agora tem uma nuvem, uma pequena nuvem desse tamanho da mão do homem. Só tem uma nuvem. Acho que não. Elias, eu acho que você errou. Mas a fé é convicção. Fé é convicção. Não importa o que as pessoas falam, não tem jeito, não vai dar certo. Não importa, se Deus falou, está falado e nada pode mudar. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, vai 5 vezes, vai 7, vai 100. Se Deus falou, querido, está falado. Tem milagres que eu orei, um dia aconteceu, na hora aconteceu, um mês aconteceu, 2 anos, 10 anos. Tem milagre que eu ainda não vivi, mas eu já me sinto na igreja, na nossa sede própria, pregando para quantos por cento de primavera? 80%? 100%? 10%, amém, porque tem que ter para os outros, né? 10% de primavera, eu me sinto já lá. Eu me sinto vocês nas cadeiras mais confortáveis, a nossa escolinha, a nossa praça de alimentação. Eu já me vejo lá. E nada pode mudar isso, querido. Pode demorar não sei quantos anos, mas eu creio nisso, amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. E agora eu quero em nome de Jesus, que você consiga imaginar, assim como o profeta Elias, que você comece agora a ouvir o som do seu milagre. É seu esposo que você quer aqui na igreja? É seu esposo que você tem orado? Querido, começa a enxergar. Comece a enxergar ele do seu lado. Comece a enxergar. É seu filho que você quer ver ele prostrado para o Senhor, livre das drogas. Comece a enxergar ele com as mãos estendidas, adorando a Deus, falando: mãe, eu quero ir com a senhora para a igreja. O que você quer? É a cura de um parente? É a cura de uma enfermidade? Comece a enxergar esse parente saindo do hospital. Se você está com alguém lá no hospital, começa já a enxergar esse parente chegando, saindo do hospital, você fazendo uma festa, recebendo ele, se alegrando com ele. Eu não sei o que você deseja, eu não sei, mas eu já ouço o som dessa chuva. Aleluia, aleluia. Erga tuas mãos, erga tuas mãos. O Senhor reinará com majestade. Se alegre, querido. Adore aquele que te deu todas as coisas. O Senhor Adore aquele que te supre na seca. O Deus de todos
seca, em nome de Jesus. Vamos aqui entrar em concordância pela vida do Gerson Palu, que está na UTI com Covid, e eu creio que essa fé que nós aprendemos aqui vai tirar ele de lá, amém? E nós vamos enxergar ele tendo alta ainda essa semana, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do Gerson Palu agora, o teu poder curador. Nós damos uma ordem, em nome de Jesus, seja livre, Gerson, agora, seja curado, em nome de Jesus. Nós já te louvamos e te agradecemos, ó, porque dentro de pouco tempo, Senhor, nós teremos notícias que ele estará em casa, em nome de Jesus, sarado, curado, amém? Glória a Deus. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Não esqueça dessa palavra. Viva ela todos os dias da sua vida. Amém? Não se intimide com a seca. Abre a tua boca e creia que a chuva está vindo por aí. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa palavra libertadora. Obrigada, Pai, que nós possamos expressar nossa fé, aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Que tudo que nós estamos vivendo, que não haja intimidação, mas que vire ousadia, que vire experiência, que virem testemunhos. Em nome de Jesus, conduza o seu povo na paz, em nome de Jesus, amém? Quarta-feira estamos juntos para o culto sobre os princípios. Quem esteve aqui quarta passada? Glória a Deus, foi tremendo, né? E nessa quarta, continuação do culto de quarta passada. Glória a Deus, vão na paz, em nome de Jesus, amém?